Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Barlavento, o nosso podcast do Mar para a Realidade. Hoje iremos falar aqui sobre educação financeira. Temos um convidado aqui que vai falar sobre isso. Mas antes disso, vamos falar sobre o nosso patrocinador. Falando de educação financeira e falando a educação financeira te leva a investimentos, para você que busca o seu imóvel, o seu primeiro imóvel, para você que busca imóvel para rentabilizar com locação, fale com a Nex, @moranex e o telefone 81 DDD 98820 0200. Hoje estamos aqui com o nosso educador financeiro, o Souza, Alex Souza, né? Souza porque, como dissemos anteriormente, somos aqui a turma que fomos militar da Marinha, e a gente fala pelo sobrenome, né? Souza, mas é o Alex Souza que é o nosso, ele é o nosso educador financeiro e vai falar sobre investimento, como investir, para que investir, em que investir, como investir, e estará tirando todas as suas dúvidas. Acompanhe a gente aí no canal, façam perguntas, estamos aqui online hoje. E antes dele começar a falar, tem o canal do Souza, né, que é Marinheiro Investidor, ou seja, @Marinheiro Investidor no Instagram, mega informações de educação financeira. Valeu, pessoal. Então, obrigado aí, obrigado Alexandre, obrigado Darcy. Mesmo entre amigos, esse é um assunto que todos nós precisamos falar sobre. Falar sobre a educação financeira deveria ser matéria, disciplina de escola, né? Tem projeto falando sobre isso, mas é uma alegria falar sobre esse tema, falar sobre esse assunto. Inclusive, já dou aqui o início, a partir de que a psicologia vai falar de dor, né? Procurei saber sobre esse assunto a partir de uma dor, né? A partir de não saber como administrar o meu dinheiro. Bora lá, seja bem-vindo. Nós aproveitamos aqui para, nesses minutos iniciais, pedir para que você convide outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, porque é importante que todos nós saibamos de educação financeira. Você que já sabe, você vai contribuir com as suas mensagens. Você que ainda não sabe, é importante lembrar de alguém, de seu tio, de seu pai, de sua mãe, de seu filho, para que aprendamos juntos aqui. Bom, Souza, então, falando sobre educação financeira, muitas pessoas acham que educação financeira é cortar aquele cafezinho, aquele lanchinho no final de semana, aquele sorvetinho lá no passeiozinho lá no shopping, mas, de fato, o que vem a ser, como se define essa relação saudável com o dinheiro, o que vem a ser uma educação financeira? Explica pra gente. Em poucas palavras, educação financeira significa cuidar do seu dinheiro, para que ele possa devolver a você este cuidado. Você cuidando bem do seu dinheiro, ele vai cuidar de você. Tem uma frase, Alexandre e Darcy, que eu gosto muito, que é uma frase que me ensina muito, que diz assim: para você que tem dinheiro e você não sabe cuidar, o dinheiro ele é um bom servo, mas um péssimo senhor. Se o dinheiro dominar a sua vida, ele vai te cobrar um preço muito caro. E esse preço normalmente tem a ver com a tua saúde, tem a ver com as tuas necessidades que não foram atendidas. Mas se você souber cuidar, ele vai ser um excelente servo. O que é ser um excelente servo? Ele vai te prestar os melhores serviços. E quais são os serviços que o dinheiro te presta? Você vai conseguir ter uma vida confortável. E eu não estou falando, às vezes a pessoa pode achar, eu preciso ser milionário para isso. Não tem a ver com ser milionário. Tem a ver com que você tenha o mínimo de liberdade. Você conseguir fazer uma viagem, você conseguir fazer um curso, você morar numa casa confortável, ter um carro que não necessariamente do ano. Então, a educação financeira vai passar por esse caminho, onde você vai administrar bem o teu recurso para que você possa usufruir lá na frente. Souza, me diz uma coisa, e como dar esse primeiro passo? Suponhamos, uma dica, eu quero começar a investir, eu tenho educação financeira, o que é que você me aconselha? Como é que eu devo dar esse primeiro passo? Essa é uma pergunta, Alexandre, aproveitando a fala do Darcy, quando ele fala do Marinheiro Investidor, essa é a pergunta que os meus mentorandos, eu presto mentoria e consultoria enquanto planejador financeiro pessoal, quero deixar isso bem claro, porque há uma diferença de planejador financeiro pessoal, consultor de investimento, assessor de investimento. Deixo claro aqui que eu não sou consultor de investimento nem assessor de investimento. Preste atenção que você falou assim, eu quero investir. Essa é a pergunta que todo mundo faz.
Na verdade, quando se fala em investir, vou fazer um paralelo aqui com uma construção. Você está dizendo, eu quero colocar a cobertura da minha casa, mas você nem casa tem. Então, o processo é a base. A educação financeira vai te dar a base, construir as paredes, colocar a estrutura para você colocar ali a tua cobertura. Então, o investimento, ele só chega não vou dizer no último passo, mas no futuro bem próximo. E para você começar a ter educação financeira, você precisa se conhecer. E aí você precisa fazer um raio-x da tua vida financeira. Tem algumas perguntas que elas são básicas, que vai dizer como é que está a sua situação financeira hoje? O dinheiro que você recebe chega até o final do mês? Você sabe quanto você gasta? Você sabe quanto que você recebe? Você sabe qual a sua maior despesa? A tua maior despesa variável? Então essas perguntas elas vão dar uma base para que você possa fazer um diagnóstico. Não são perguntas difíceis, mas elas precisam ser respondidas com honestidade. Porque o educador financeiro, se ele não tiver da pessoa que está respondendo isso uma honestidade, o diagnóstico dele vai ser impreciso. Imaginemos uma suposição. Você vai no médico, você está sentindo dor de cabeça muito forte. Você vai dizer, doutor, eu estou com uma dor de barriga. O cara vai dar remédio para dor de barriga. E você está com dor de cabeça. Porque você não quer dizer que você está com dor de cabeça. Né? Falando para homens, para meninas, você está com uma dor na sua genitália. Aí o homem chega no médico que é mulher, mulher chega numa médica no médico que é homem. Você não quer falar porque tem vergonha. Não, é porque eu estou com uma dor aqui no meu abdômen. Você não está com a dor no seu abdômen, você está com a dor na sua genitália. Seja honesto. Porque só sendo honesto que você vai ter o diagnóstico correto. Souza, vou voltar um pouquinho lá que tu falou a questão do ser o servo do dinheiro, ou o dinheiro como seu senhor. Infelizmente, pela falta de educação financeira que a gente tem no país, tem muita gente que é servo do dinheiro, né? E isso traz um percentual muito grande de endividados. Sim. É mais ou menos isso que tu quer dizer? A questão do camarada ser servo do dinheiro, ou ter o dinheiro como senhor, e por mais que ele ganhe muito dinheiro, ele acaba sendo um endividado? Tem esse elemento que é um elemento importante. Tem dentro digamos assim, dentro da cultura financeira, na verdade é um outro termo, dentro da educação financeira tem um termo que se fala corrida dos ratos. Você também como educador financeiro, ele falou de mim, mas ele também é um educador financeiro, também presta assessoria, consultoria financeira. O cara da corrida dos ratos, o que é que ele faz? Ele ganha o dinheiro para pagar suas contas, fica sem dinheiro, trabalha mais ainda para pagar as novas contas. E o cara não sai da corrida dos ratos porque quando ele ganha mais dinheiro, e aí seja porque ele foi promovido, seja porque ele arrumou uma outra fonte de renda para pagar aquelas contas que estão em atraso, ele gasta mais ainda. Então é um ciclo vicioso, né? Um círculo vicioso, melhor dizendo. Ele poderia simplesmente ter uma melhor administração para que não ficasse sempre endividado. Poxa, mas eu recebo pouco. Então a gente vai falar de uma segunda renda, de uma renda auxiliar. Mas o meu dinheiro não dá para nada. A gente vai falar de crença limitante, todas essas questões. Então essa questão que você falou é basicamente isso. As dívidas que consomem os outros e ele não consegue cuidar do seu dinheiro. E aí nesse diagnóstico que é o importante, né? O diagnóstico, o cara ser sincero, ser honesto nas respostas, porque você consegue fazer o diagnóstico perfeito dele, se realmente ele está ganhando pouco. Às vezes o cara realmente ele ganha tão pouco que a saída é maior do que a entrada e o cara não tem de onde tirar. Então aí a questão de você saber, vai ter que fazer uma renda extra. Uhum. É mais ou menos por aí? Por aí. Antes de passar para o Alexandre, vou te dar um exemplo de uma pessoa que me procurou para fazer um diagnóstico rápido dele. Ele é um pequeno empresário. Ele hoje, inclusive, conseguiu diversificar. Ele tem dois negócios, um no ramo de reformas e outro no ramo de gráfico. Mas ele lanchava 2 vezes no dia, todos os dias. Ele fazia todas as suas refeições. Aí a gente pode pensar, é um cara que não tinha tempo de almoçar. Não, ele almoçava, jantava, tomava seu café, mas nesse intervalo ele fazia 2 lanches no dia. No aplicativo. Pedia comida no aplicativo. Na rua. Porque rodando para cima e para baixo.
por conta do primeiro negócio dele, que é fazer pequenas reformas. Certo. Quando ele foi colocar isso na ponta do lápis, o que ele gastava, Alexandre, Darcy e você que nos assiste, de lanche era maior do que a feira dele de mercado. Você fala, pô, mas esse cara mora sozinho ou não? Pô, ele é casado, a esposa e 2 filhos. Ele gastava mais com lanche do que a feira dele de mercado. Então você vê em um elemento só da despesa dele um gargalo muito grande. O balde dele estava furado e ele não sabia onde era, né? Aí quando ele se deparou, porque na verdade ele foi honesto, né? Não foi eu que mostrei para ele, ele se deparou, ele disse, cara, eu preciso mudar. Eu disse, precisa mudar por sua saúde financeira e sua saúde física, porque o cara que lancha muito, aí ele consome mal, aí vai ter um outro problema, um problema de doença, e vai gastar com remédio. Fala, cara, leva lanche da tua casa, compra frutas, né? Nesse caso verdura não fruta. Quando ele começou a passar isso, ele diminuiu drasticamente a despesa dele, a despesa com o lanche, e se sentiu melhor. Ou seja, a educação financeira também vai cuidar da tua saúde. Porque se você está sempre preocupado, Alexandre, com as tuas dívidas, tua mente não para, cara. E você vai adoecer, você vai ficar sempre estressado, irritado. Então uma coisa invariavelmente vai levar a outra. Pegando o gancho na primeira pergunta do Darcy, para quem está assim completamente endividado, né? Digamos assim, pegando o almoço para pagar a janta e quer começar a investir. Qual o primeiro passo a ser dado? Então, para o cara que tem até um site chamado Super Endividado. O cara que está completamente endividado, ele precisa priorizar as suas dívidas. O que é que eu digo priorizar as suas dívidas? Ele precisa conhecer. Mesmo assim, ele precisa conhecer. Veja que tudo passa pelo conhecimento. Quais são as maiores dívidas, quais são as dívidas que cobram mais juros, e a partir disso ele começar a negociar. Porque ele pode negociar. Nesse momento que ele já está super endividado, a prioridade dele é se manter. Então vão ter dívidas que ele vai ter que deixar no canto porque ele não vai conseguir pagar. Eu estou pedindo para que você dê calote? Não, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa priorizar. E qual a sua prioridade? Colocar comida na sua mesa, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família e pegar dívidas e você colocá-la em prioridade. Pagar as dívidas que você tenha condições de pagar de imediato, as dívidas com juros mais altos, mas, sobretudo, todas elas, negociar. Porque o teu credor, o credor do cara, Alexandre, ele quer receber. Ele quer receber. Entendeu? Então, negociar. Aí você tem ajuda, por exemplo, de Serasa, você de vez em quando tem feirão do consumidor, feirão de dívida, que está essas dívidas, você de vez em quando tem essas feiras aí e é possível. Vou falar aqui um exemplo da minha filha. A minha filha pegou um dinheiro emprestado para fazer um investimento que infelizmente deu errado. E ela esperou o tempo e ela conseguiu pagar a dívida dela numa negociação. Ela esperou, porque a dívida já estava... a história dos juros compostos para a dívida é maior do que juros compostos para investimento. Maior. A bola de neve já estava muito grande e ela esperou. Vou falar de números. Ela pegou 10 mil emprestado. A dívida nominal dela estava acima de 30 mil e ela conseguiu, num desses feirões, pagar por 2.500. Perfeito. Eu sempre vou fazer isso. Eu não estou falando para ser... Eu vou colocar entre aspas, por favor. Eu não estou dizendo para você fazer disso uma verdade enquanto ser mau caráter. Estou dizendo que, invariavelmente, isso vai acontecer. Quem nunca passou por um momento como esse? O endividamento pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, né? Sim, sim. Agora, uma coisa que eu acho interessante também na avaliação de dívida, não sei se você concorda, é avaliar essas dívidas como com questão de riscos. Baixo risco, alto risco. Exemplo do meu pensamento, tá? Por exemplo, o camarada está devendo ao agiota, que acontece muito. Sim, sim. O agiota, a gente sabe que o risco é altíssimo, inclusive... Da própria vida. Da própria vida. O camarada está devendo o IPVA do carro. Uhum. É um alto risco porque a qualquer momento ele pode ter uma busca e apreensão e perder o carro. Uhum. O cara está devendo IPTU. Ele pode perder o patrimônio do imóvel dele. Então, assim... Eu acho uma interessante, com a tua visão, de fazer avaliação da dívida, não em relação a juros, em relação a valor, a preço, sim, sim, mas em relação a risco. O que tu acha disso? Então, vou começar pelo agiota. Antibíblico. O que eu quero dizer com antibíblico? A Bíblia já orienta que a gente não pegue dinheiro ou não empreste dinheiro, porque você não sabe o coração do outro.
E aí eu volto na minha resposta anterior que você vai priorizar as suas dívidas, vai colocar em ordem de prioridade. Então isso entra numa prioridade de preferência, nunca pegue dinheiro com a agiota, né? Porque é quase que um suicídio. Ah, você não sabe minha realidade. Eu estou falando de forma didática. Sim, eu não sei a realidade de quem está nos assistindo, mas de preferência, não pegue dinheiro com a agiota. Hoje você tem serviço para pegar dinheiro negativado. Eu estou falando que vai pegar dinheiro por ser caloteiro? Não, às vezes o cara está negativado porque o negócio não deu certo. Às vezes o cara está negativado porque ele saiu do emprego e ele precisa de um dinheiro para começar um negócio. Ele tem a ideia, ele já conseguiu comprovar que deu certo, ele precisa de um capital de giro. Então ele tem como pegar dinheiro com uma instituição financeira. Vai pagar uns juros muito alto? Vai. Beleza. Uma outra coisa é, esqueça essa história que toda dívida é ruim. Nem toda dívida é ruim. Você tem dívidas boas. Como assim tem dívidas boas? Às vezes você vai pegar um dinheiro emprestado para iniciar o teu negócio, para dar o pontapé que você precisa. Vamos falar nós três aqui. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos comprar esse equipamento, contratar uma pessoa, né? Coisa simples. Nós temos uma dívida para investir no nosso negócio que se chama o nosso podcast. É uma dívida, a título de exemplo. É uma dívida boa porque nós estamos investindo. Se nós não tínhamos o recurso, nós pegamos esse dinheiro de forma antecipada, investimos, esperando retorno. Qual a dívida ruim? Aquela dívida que você faz sem ter retorno. Vamos lá. Não vou fazer, eu vou falar um nome a título de exemplo, didático. Eu preciso de um celular. Eu vou comprar um iPhone 17? Você precisa de um celular. Você não precisa de um iPhone 17 que custa 14 mil reais. Você pode comprar um celular de 2 mil reais e atender a tua necessidade. Né? Então, Certo. essa é uma dívida ruim. A não ser, por exemplo, aí é questão de cada um, né? Sim. Por exemplo, o cara trabalha com mídia digital e aí ele comprar um iPhone 17 ou um Samsung, qualquer marca que seja, que tenha uma melhor qualidade para o trabalho dele. Aí acaba sendo uma dívida boa porque ele está investindo no trabalho dele, que aquilo ali vai gerar um fruto maior. Falando de dívida boa e dívida ruim, por exemplo, trazendo para o mercado imobiliário um pouquinho, Sim. o camarada está pagando aluguel, é uma dívida ruim porque ele está pagando para morar e aquilo ali nunca vai ser dele. E aí ele acaba fazendo o financiamento, vou fazer um financiamento, acaba sendo uma dívida boa porque no final do pagamento daquele financiamento, ele tem um patrimônio, né? Então, assim, é bem interessante essa questão de dívida boa e dívida ruim. Isso, antes de passar para o Alexandre, eu me lembrei de algo aqui. Quando eu falei de smartphone, eu parei. Lembra? Eu só falei, se você vai comprar um smartphone celular, e parei. Eu não disse o seu destino. Eu falo de smartphone no sentido da comunicação. Sim, sim. Ponto. Eu não falei com vistas a isso. Aproveitando essa história, nós temos aí um programa do governo federal, e eu vou falar do programa, falando de governo, deixo bem claro, essa não é uma apologia contra este ou aquele político ou a política, não. Estou falando de programa de governo, que se chama Move Brasil, que o governo está incentivando os motoristas de aplicativo, né, transporte e taxistas a trocarem sua frota. Beleza. Mas se você fizer uma pesquisa rápida, Darcy, Alexandre, você vai ver que mais de 70% dos candidatos a esse investimento eles não conseguem. Por quê? Tem um nome negativado. Um aspecto. A gente está falando de dívida. Segundo aspecto, cuidado com as pegadinhas. Se você não for ler as letras miúdas, aquilo que o governo propõe nem sempre é o que a concessionária entrega. Terceiro, cuidado com a história de que tem 6 meses de carência. Carência da prestação, não dos juros. E Sim. Aí entra 6 meses de juros compostos capitalizados, ou seja, lá no final você vai ter uma dívida muito alta. Então, cuidado com essas situações que aparecem ou que apresentam ser excelente, nem sempre. Né? A história da propaganda. Então, cuidado com esse tipo de dívida, com esse tipo de pegadinha. Souza, a gente escuta sempre falar, né, desde a época dos nossos avós, nossos pais, assim, que para a gente ter uma reserva na poupança, para ter um dinheirinho guardado lá na poupança, como emergencial, qualquer coisa. Então, assim, qual é o caminho mais seguro, né, para você poder migrar da caderneta de poupança
para renda fixa? Então, já iniciando um pouco falando de investimento, porque essa já é uma pegada de investimento, apesar de ter a ver com planejamento financeiro, você já iniciou algo importante, falando algo importante que é assim, esqueçamos caderneta de poupança. Isso a literatura financeira vai deixar isso muito claro. Porque a caderneta de poupança, você deixa o dinheiro parado lá por 29 dias. Somente no 30º dia que ele vai gerar um rendimento. A alternativa mais segura, mais viável, é você emprestar dinheiro para o governo. Porque o governo não vai quebrar. Se o governo for quebrar, ele vai só imprimir mais algumas notas, né? Algumas notas coloridas e vai ter dinheiro. Então, por onde você empresta dinheiro ao governo? Tesouro Direto. Títulos públicos. Tesouro Direto. E hoje, o Tesouro Direto, Alexandre da Silva, você tem alguns produtos dentro do Tesouro Direto. Você vai ter o Tesouro Direto Selic, que é esse, alternativo à poupança. Você vai ter o Tesouro Direto pré-fixado, pós-fixado e mais 2 novos produtos. Você, pai e mãe que nos assiste, que tem o seu filho pequeno, pensando aí investir no estudo dele, você vai ter o Tesouro Direto Educa Mais, que é justamente prevendo um título futuro quando a criança ingressar na faculdade, na universidade. Você tem um outro Tesouro Direto, que é Tesouro Direto Renda Mais, que tem a ver com a proposta de você colocar esse dinheiro visando a sua aposentadoria. Então, você tem esses títulos públicos aí que são de fácil operacionalização. A maioria dos bancos, eu não estou falando fintechs, Banco Brasil, Bradesco, essas coisas, você tem acesso a esse produto. E para aquelas pessoas que querem investir, mas não sabem onde nem como, digamos assim, que também que de uma certa forma não tenha tempo, né, para estar acompanhando, onde tem que investir. Tem gente que fala, poxa, eu quero investir X reais, X mil reais mas eu não sei em quê. Então, assim, eu não tenho tempo, porque eu trabalho, chego em casa já cansado, então eu não tenho tempo para estar acompanhando essa movimentação financeira. Então, investir em quê? E Vamos como lá. fazer? Eu vou fazer uma trilha aqui, né? Vou até chegar à tua resposta. Primeiro, conheça o seu momento financeiro. Nós falamos aqui de pessoas super endividadas, então conheça o momento financeiro. Você vai estar, não vou entrar nem no mérito de super endividado. Você está endividado? Você tem dinheiro que sobra? Então essa resposta é para alguém que já tem dinheiro que sobra e que não sabe o que fazer com esse dinheiro. Então eu já vou por esse caminho. Dá-se, no caso, né? Já é aposentado, tem dinheiro de sobra. Tem dinheiro que sobra, não sabe o que fazer. Graças a eu Deus. quero investir, mas não sei o que fazer. Primeira coisa que não somente sou eu que falo, isso é uma norma. Você precisa conhecer o seu perfil de investidor. Você precisa saber a que risco você está disposto a se apresentar, a que risco você está disposto a correr, entendeu? Não quero correr risco nenhum. Essa é uma verdade, ninguém quer correr risco, mas não existe risco zero na caminhada de investimento. Você tem risco menor, risco mediano e risco maior. Existe um documento chamado API, Análise de Perfil do Investidor, que essa é uma norma da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Todo investidor precisa preencher este questionário. Não é porque o banco é bonito, não é porque o banco quer, não é porque o marido investidor está indicando. Essa é norma, é normativo. Apenas depois de preencher esse documento, API, você vai se conhecer enquanto investidor e você vai se apresentar, você vai dizer qual risco você está disposto a correr. Então vamos lá. Primeiro risco, ou primeiro nível de risco, é o conservador, aquele camarada que ele é avesso a qualquer tipo de risco. Reforçando que não existe risco zero, mas é o mínimo risco possível. A carteira desse indivíduo, desse investidor, vai ser majoritariamente ou 100% em renda fixa, basicamente em títulos públicos. O moderado é o camarada que já aceita um certo nível de risco. Ele vai deixar em renda fixa, que pode ser título do governo, CRI, CRA, LCI, LCA, CDB, títulos, e uma parte em renda variável. O próprio nome renda variável já está dizendo que a renda dá esta variada. Então, renda variável, pode estar um pouco acima, pode estar um pouco abaixo. E o outro, que é o agressivo, que é o camarada que ele está disposto, ele aceita correr um risco maior. Então, a carteira dele vai ter mais produtos de renda variável.
E aí vão ter ações, fundos imobiliários, em algum momento, para quem está disposto a correr um risco muito maior, reforço muito, criptomoeda e por aí vai. Então, a primeira coisa é isso. Com relação à pessoa que você falou que não quer acompanhar, não existe isso, não quero acompanhar. E aí você vai contratar um cara que se chama assessor de investimento, consultor de investimento, que você vai pagar para esse camarada para fazer o que você deveria fazer. E eu não estou falando contra o assessor de investimento, nem contra o consultor de investimento. Muito pelo contrário. Esse cara tem que ganhar muito bem porque ele está cuidando do teu patrimônio financeiro. Então você está confiando a ele a que cuida do seu patrimônio financeiro. Esse cara tem que ser muito bem remunerado porque pesa sobre ele a responsabilidade do teu recurso. Ou seja, o camarada tá dando o seu dinheiro para outra pessoa cuidar, né? Sim, sim. Então, assim, vamos para o mediano, para a gente aqui, eu, você, o Alexandre e o Darcy, vamos para o mediano, para o cara que quer investir, mas quer tranquilo, não vai ficar todo dia olhando a carteira dele. Cara, você vai ter produtos aí nos investimentos que você consegue ter uma boa rentabilidade. Agora, passa lá o olho todo mês, vê lá como é que está o desempenho, vê lá como é que está a tua carteira, se precisa fazer uma balançada. Então você vai ter essa condição de fazer. Não larga lá, entendeu? Aluguel ou casa própria? O que é que você me diz isso? Por exemplo, tem pessoa que gosta de ter de estar com dinheiro. Eu compro, pago tudo aquilo que eu tenho no banco, pego aquele meu dinheiro, eu junto para comprar o meu imóvel, compro, quitado, está no meu nome, não tenho que me preocupar com parcela. E tem outro não. Tem muita gente que é rica, que você sabe que tem dinheiro, mas prefere financiar do que se descapitalizar. Qual a tua visão sobre isso? O que é que você orienta? O que é que você sugere? Então, eu vou dar uma resposta simples, mas não simplória. Eu vou deixar para que em um outro momento, que nós temos aqui o Darcy, que é muito mais conhecedor dessa área do que eu. Mas essa é uma pergunta que ela está no escopo da educação financeira, do planejamento financeiro e também de investimento. De novo, vai depender, do seu perfil, do teu projeto de vida. Vamos lá, para um garoto. Vou dar um nome aqui, Thiago Negro. Thiago Negro, ele chegou ao seu milhão antes dos 30 anos. Está escrito nos livros dele, do 1.000 ao 1.000.000. Ele chegou antes dos 30 anos. Se Thiago Negro quisesse comprar uma casa, ele poderia? Poderia, mas se ele quisesse ser um nômade digital, por que ele teria uma casa? Por que ele iria investir parte do seu patrimônio em uma casa, um imóvel? Entendeu? Uma parte considerável. Ele poderia simplesmente ter uma casa, um apartamento, um imóvel alugado, com os dividendos dos seus investimentos, custear aquele imóvel até que ele se sentisse melhor e morasse ou comprasse uma casa. Do lado oposto, nós temos o Warren Buffett, que é o maior investidor pessoa física do mundo. Esse cara é referência para qualquer pessoa que queira ser investidor. Quem nunca leu Warren Buffett não pode se dizer que seja investidor. O Warren Buffett ele mora na mesma casa há quase 40 anos. Ele achou que era necessário que ele comprar uma casa. Então vai depender, do teu perfil, 2, da tua conta bancária, 3, daquilo que você quer para você. Então esta verdade ela só não é absoluta por conta disso. Então as duas vão ter vantagens, as duas vão ter certas desvantagens. Quem que vai analisar isso? O teu planejamento financeiro, o teu planejamento de vida. Entendeu? Porque você, por exemplo, vamos falar de Recife, onde nós estamos aqui. Nós sabemos que Recife tem algumas situações estruturais. Você hoje mora, vou falar do bairro que nós estamos, em Boa Viagem. Boa Viagem está tendo os transtornos aqui de mobilidade por conta das obras. São necessárias fazer, mas tem gente que não quer. Às vezes o camarada quer vender o imóvel dele e ir para o interior. Se ele mora de aluguel, o que é que ele faz? Entrega a casa para o proprietário e vai para o interior. Isso é muito mais simples. Ou vai morar no Paiva, por exemplo, que é um bairro que nós sabemos que está crescendo muito e tem casas de alto padrão. Então vai depender muito do seu planejamento pessoal e do seu planejamento financeiro. Eu acho até mais do que o planejamento financeiro, é o perfil mesmo do camarada, né? Às vezes o cara assim, eu não quero criar raiz, eu quero morar de aluguel e tem gente que fala assim, eu quero morar num flat já todo mobiliado, eu não quero nem ter mobília. Sim. É opção, aí é uma questão de opção.
Se você for para números, aí tu vai ter que ter uma planilha para você analisar o que é mais vantajoso para você e o que é vantajoso para mim não necessariamente é vantajoso para ele. E, então, assim, é muito questão do perfil. Eu vejo dessa forma, tanto o aluguel como o financiamento. E investir em imóveis ainda continua sendo um bom negócio, Daci? Existe muita gente do mercado financeiro que diz que imóvel não é investimento. Mas vai depender muito do perfil de cada um. Aí eu vou trazer para o perfil de cada um de novo. Se você comprar um imóvel de praia, por exemplo, vamos trazer aqui para Pernambuco, no litoral sul, Porto de Galinhas. Onde a Nex tem Onde excelentes... tem vários, tem vários. Então, Porto de Galinhas, Carneiros, Tamandaré, que é um local que está crescendo muito, o cara vai ter uma rentabilidade interessante. Porque Tamandaré, por exemplo, Porto de Galinhas, o preço do metro quadrado já está bem alto, porque Porto de Galinhas já é estabelecido mundialmente. Tamandaré ainda está crescendo. Então, se tu for pelo preço do metro quadrado, Tamandaré está abaixo de Porto de Galinhas. Mas com a evolução, o preço do metro quadrado vai subindo. E o preço do metro quadrado de Tamandaré vai chegar no preço de Porto de Galinhas. Então, você comprando hoje, tu vai ter uma valorização interessante e uma rentabilidade muito mais alta. A gente sabe que o carro hoje ele é um passivo. Mas o imóvel, a gente pode dizer que ele é um passivo ou um ativo. Porque a gente sabe que o imóvel ele vai, a cada ano que passa, ele vai valorizando. Mas vai chegar um dado momento que ele vai estacionar ali. Pronto. O imóvel que você mora, pode ser considerado um passivo. Ele é considerado um passivo, na verdade. Porque você tem custo de manutenção, IPTU. Então, assim, você tem custo, ele te gera custo. Ele é um passivo. Mas, aí é opinião exclusiva minha, né? Opinião própria. Eu prefiro ter esse passivo e ter o meu patrimônio do que pagar o aluguel, que tem custos, e essas taxas estão todas inclusas também. Aí vai depender muito do contrato de cada um, mas você vai ter que pagar se for um apartamento. Tu vai ter que pagar IPTU, tu vai ter que pagar condomínio. Aí vai estar já direto no valor do aluguel, ou você vai ter que pagar esses boletos, né? Por algo que não é seu. Eu prefiro ter eu digo que eu tenho o meu cantinho para cair vivo. Eu tenho o meu cantinho para cair vivo. Então, assim, mas ele não é um investimento, ele é minha moradia. Mas se eu quero ter, se eu tenho imóveis para alocação, tanto de curta alocação, né, que é imóvel de praia, por exemplo, que é curta temporada, ou imóvel na cidade que é utilizado para longa temporada, que normalmente são 3 anos, 2 anos, aí vai depender de cada contrato, aí ele passa a ser um ativo. A rentabilidade vai dar mais do que aí vai ter muito número para você botar, para tu fazer o cálculo para ver a questão de rentabilidade. Mas ele é um ativo, porque ele está te gerando uma renda passiva. Entendeu? Aí eu vejo dessa forma. Então, imóvel que você tem para locação, ele é um ativo. Imóvel de moradia, ele é um passivo. Souza, pagar à vista ou financiar? Isso vai depender do que você está comprando. Por exemplo, suponhamos que um imóvel hoje custe X reais, X mil reais. Esse mesmo valor desse imóvel, X mil reais, é o valor que eu tenho na poupança. Eu posso muito bem pegar esse dinheiro todo que eu tenho na poupança e porque tal imóvel ele é meu. Ou eu compraria ele financiado e esses X mil reais que eu tenho na poupança, ele rendendo e ele se pagando. Muitas pessoas pensam assim, pensam em pegar, quitar e se ver livre de dívida, de financiamento. Mas tem outras pessoas, principalmente investidores, ele acredita que é melhor financiar esses X mil reais que ele tem na poupança e se pagando, porque ao final, ao término do contrato desse imóvel, ele vai estar com o imóvel e com X mil reais lá na poupança.
Então, Alexandre, nós somos da geração do American Express Card, lembra? Do Gold, tem um outro que era famoso também. Entendeu? Tem o American Express e tem um outro, que agora eu me esqueci. Diners. Esses cartões de crédito, eu vou responder essa pergunta com essa historinha. Esses cartões de crédito, eles têm uma proposta de que você tinha era ilimitado o teu crédito. Lembra disso? Lembro. Quando eles foram lançados, era ilimitado. Eu tive ele é meu amigo. Ele tem um cartão desse, ele não sabia administrar. Se enrolou todo. Não sabe usar cartão de crédito, se enrolou todo. Mas se você pesquisar na internet, você vai ver que tem um camarada, um europeu, acho que é irlandês, holandês, ele comprou uma obra de arte na casa dos milhões com o cartão de crédito dele, ele ganhou milhas para poder viajar em torno do mundo de forma infinita. Ele usou o crédito de forma inteligente. Aí eu vou chegar onde eu quero. Para você comprar à vista um patrimônio dessa natureza e se descapitalizar, você vai ter que entender que você está correndo um risco. Você vai ficar completamente descapitalizado. Vale a pena correr esse risco? Ou você está disposto? Ou você tem uma renda que isso vai ser suprida de forma imediata? De novo, entra para análise pontual de cada um. Se você pega esse patrimônio, se você pega esse dinheiro, você dá de entrada a maior parte e a outra parte você consegue pagar com rendimento e ainda assim você fica com o teu montante secundário, por que não? Ah, mas eu prefiro ficar sem dívida. Ok, mas a tua dívida está sob controle, você não está descapitalizado, você consegue oferir outros recursos. Por que não? Ah, mas eu quero. Se a pessoa decide que ela quer, ela não precisa perguntar. Ela decidiu que ela quer, não tem quem vá parar isso. Então a questão vai ter que passar por esse crivo. Eu quero me descapitalizar ou eu entendo que o meu recurso, que o meu investimento, ele consegue pagar as minhas prestações. As duas formas, elas são viáveis. A diferença vai ser basicamente a tua vontade e o teu desejo. Existem pessoas também que refinanciam a dívida, né? Por exemplo, você comprou um veículo em 36 meses e todo mês você está pagando. Quando você termina de pagar, você está precisando de uma grana, de algum dinheiro, você refinancia ele, fica com a grana para você investir e você acha que isso não possa virar uma bola de neve? Como é que você vê isso? Se tiver propósito, não. Se tiver propósito. Por quê? Quando você financia com segurança, porque o que é que o credor ele precisa? De segurança. Por que as taxas de empréstimo consignado elas são as mais baixas do mercado? Com raríssimas exceções. Porque você tem o salário do cara que está na tua mão. Eu sou militar da reserva, já falamos isso, eu tenho empréstimo consignado. Antes do dinheiro chegar na minha conta, já chegou na conta do cara que eu tomei empréstimo. Ele recebe antes de mim. Então ele tem essa segurança. Por ele ter essa segurança, a taxa de juros é a mais baixa, uma das mais baixas do mercado. No caso do imóvel, isso também acontece com o imóvel, ou do veículo, você está vendendo o seu bem ao teu credor, seja uma agência financeira, seja o banco, o que seja. Então, aquele bem já não é mais teu. Ele é de quem você tomou empréstimo. Isso só se justifica numa emergência, ou seja, uma pessoa que não tem reserva financeira, certo? Então é ideal que você tenha reserva financeira. Se justifica. Ela precisa do veículo ou do imóvel. Do imóvel com certeza, mas do veículo, falando de veículo, para poder se deslocar. Ou se você está empreendendo. Você vai empreender, você vai iniciar um negócio ou você vai colocar o dinheiro dentro do negócio que você já tem. Você falou, e nós sabemos, que você é um gestor de logística. Às vezes você tem uma grande oportunidade de aumentar a tua área de logística do teu pátio. Foi apresentado para você uma proposta de você comprar um galpão e você precisa daquele galpão para aumentar a tua operação. E você tem um caminhão, teu caminhão. Você financiar aquele caminhão, refinanciar aquele caminhão para poder comprar o galpão aproveitando a oportunidade, por que não? Então vai depender do momento. Agora, não, eu quero refinanciar para ficar com dinheiro no bolso. Não é inteligente, porque você está pagando um juros desnecessário. Só se justifica, repito, se é para investir ou, em último caso, para uma emergência. E no caso da emergência, a pessoa ela deixou de cumprir ali os requisitos mínimos de educação financeira. Exceção existe? Existe. Às vezes você
passa a ter uma dívida aí além daquilo que você estava esperando. Aí não tem como, é a história da vida, né? A vida não oferece garantia, só possibilidades. Existe algum valor assim para quem quer investir? Porque, digamos, uma pessoa que sobrevive de um salário mínimo, né? Aí queria investir. Existe, aí, disse, não, mas eu tô juntando dinheiro, estou poupando para quando tiver com uma certa quantia eu começar a investir. Existe um valor assim para quem quer investir, para quem quer começar? Existe algum valor assim certo? Não é bom começar com X mais Y ou não? É bom começar. É bom começar. Não existe valor mínimo para o investimento. Para nenhum dos produtos, nem para renda fixa, nem para renda variável. Se uma pessoa que fez o API, lembra do API, Análise do Perfil do Investidor, ela se identifica com o moderado ou arrojado, mesmo sem ela ter muito recurso, mas ela se identifica, é uma identidade dela, ela pode comprar uma ação por menos de R$2. Eu não estou falando aqui da qualidade da ação, eu estou falando ela se lançar, ela se expor a uma renda variável. Se ela só tiver, eu vou falar dos mesmos R$2, se ela só tiver R$2 sobrando, ela pode colocar na caixinha do Nubank, pode colocar no porquinho do Inter, pode colocar no CDI dessas fintechs, desses bancos digitais a partir de R$1. É um investimento. O nosso grande problema, quando eu falo nosso, eu falo da população, é que a população acha que para investir tem que ser rico. Na verdade, é o inverso. Esse para investir tem que ser rico é uma crença limitante. Para ser rico, você tem que investir. Seja investimento no sentido de um produto financeiro, ou seja, investir no teu próprio negócio. Porque também empreender é uma forma de investimento. Ela está classificada, só que você vai ser um empreendedor e não investidor. O investidor está muito mais linkado à área de você fazer com que o teu dinheiro cresça. Então, não tem um valor. Tu falou de ação aí de R$2, sem analisar a Não, ação. sem analisar. Sem analisar Tô a falando ação. sem analisar. Tem ação de centavos, né? E aí são Aí se presta, as penny, né? se presta ou não é outra história, mas tem ação que é centavos. São Então, as penny assim, stocks da vida. mas tudo é perfil, cara. O perfil ele é fundamental nessa questão. Hoje, Souza, assim, digamos hoje, se você tivesse que olhar para dentro de si, Souza, de 20 anos atrás, qual o conselho que você daria para você, de 20 anos atrás, para começar a investir? Então, falamos aí na nossa abertura, no nosso primeiro podcast, da nossa formação. Então, eu vou voltar, me permita voltar um pouco mais nesse tempo. Me permita voltar ao tempo que nós nos formamos, eu e Darcy, há 33 anos. Eu fiz uma projeção, e aí a projeção, para a turma que hoje eu estou na Escola de Aprendiz Marília Pernambuco, vou mostrar para eles, aqui já é um spoilerzinho, ao longo de 35 anos, se aqueles aprendizes marinheiros tiverem a disciplina de, ao longo destes 35 anos, eu estou falando de possibilidade, eles forem disciplinados e todos os meses eles guardarem, enquanto marinheiros, R$100, enquanto cabo, R$200, enquanto terceiro sargento, R$300, até chegar a suboficial, R$600 por mês. Ao longo de 35 anos, esse somatório, eles vão desembolsar R$162 mil. Você imagina que isso vai gerar quanto, Alexandre? Eu já tenho esse número, por isso que eu posso falar com segurança. Você imagina que R$162 mil desembolsados de forma, digamos assim, constante, não todos os meses, mas o somatório disso, isso chega a um patrimônio de quanto? Rapaz, eu vou me meter aí. Sem fazer conta, mas passa de R$1 milhão. Exatamente, eu não sei, mas eu acredito que passe mais de 1 milhão. Exatamente. R$1.169 mil. Ou seja, alguém vai deixar ali, vai desembolsar 162 mil e vai ter mais de R$1.100.000 a título de juros. Eu estou falando num investimento que pague apenas 1% ao mês. 1% ao mês. E isso vai gerar, lá no final, vai gerar uma renda passiva pro cara de R$10 mil. 10 a 15 mil, né? 15 mil. De 10 a 15 mil. Então, se eu pudesse voltar ao tempo e fosse um cara extremamente conservador, que não é meu perfil, eu faria isso.
Então, Hoje, com a educação financeira, com a informação, com aquilo que eu tenho estudado, eu faria isso. E é isso que a gente tenta propor. Então, se você que nos assiste começar hoje, o tempo é o seu grande aliado nessa história. Porque o tempo vai te favorecer ter um patrimônio maior lá na frente, a história dos juros compostos. e nessa conta aí, rapidinho. E nessa conta aí tu nem botou 10%, né? Não, Que não, não, esse não, valor não, é não, menos de não. 10%. Repito, R$100, Então, é menos de 10% do se patrimônio do você, cara, se pô. você seguir, por exemplo, o conselho do livro O Homem Mais Rico da Babilônia e fizer 10% da sua renda, imagina o quanto não vai dar essa conta. Entendeu? E tem aquela questão também dentro da educação financeira, né, Souza? O 50, 30, 20. Sim. Imagina o cara fazendo 50, 30, 20 com uma projeção dessa. E eu vou falar agora em relação a tempo, cara. Eu costumo dizer que o melhor tempo para investir foi há 30 anos atrás. Exatamente. E o segundo melhor é hoje. Hoje. E aí, o que tu me diz em relação ao tempo de investimento? Essa tua expressão é o que retrata a verdade. Vamos lá. Hoje, nós estamos eu tenho 50, na faixa de 50 anos. Mas nós temos uma estabilidade financeira diferente. Ou seja, nós temos menos tempo. Aliás, nós temos menos tempo para frente, né? Nós temos mais tempo livre e algum recurso já com a nossa renda. Quanto mais nós pudermos investir para aumentar a nossa carteira, para dentro do planejamento de vida de cada um, ter lá na frente uma renda melhor. Porque nós já passamos por N sacrifícios, nós já passamos por N dores. Lembra que eu falei aqui que a educação financeira ela chegou para mim a partir de uma dor? E qual foi a minha dor? 2011, eu cheguei em casa e eu militar, segundo sargento, estabilizado, bababá. As minhas contas não chegavam no final do mês. Eu cheguei em casa um dia, peguei os cartões meu e da minha esposa e cortei todos eles. Era uma dor. A partir daí que eu mergulhei e fui aprender mais sobre a educação financeira. Só que, vamos lá, a educação financeira não é um passe de mágico, não é um pozinho de mágico que você resolve a tua vida passada. Negativo. Precisa resolver a tua vida passada, mas você precisa dar um basta ali e tomar outras ações, você ter um novo olhar, você agir de forma diferente. Eu não posso investir hoje, beleza, mas você vai agir já pensando como investidor. Você vai agir já pensando como investidor. Terminou sua dívida ou conseguiu uma renda extra, hoje você tem entregador de aplicativo, motorista de aplicativo, você tem uma série de fatores que você pode ter. Tem aplicativos, eu já fiz e testei, não tenho mais aqui, mas aplicativos que você cumpre tarefas e ganha em dólar. Eu não estou falando unidade, dezenas, centenas, não. Estou falando isso não. Estou falando centavos de dólar. Que somou $10, você saca aquele dinheiro. Então, é a forma de mudar o pensamento. Mudou a forma de pensar, você evoluiu no teu pensar, você vai ter retorno disso. É como ver aquele velho ditado que a gente estava falando anteriormente, né? As pessoas dizem assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 30 anos atrás, seria diferente. Mas isso, cada ano que passa, vai ter esse mesmo pensamento. Por quê? Como você falou, há 30 anos atrás a gente vivia dentro daquela realidade. Hoje a gente vê dentro da realidade de hoje, mais na frente, futuro, e assim sucessivamente. Mas essa questão aí é muito de aprendizado, né? Cada um aprende com os erros dos outros, com seus erros também e acertos. Mas assim, é muita questão de aprendizado. Agora eu tenho uma questão muito importante, cara, para falar. Que eu vejo muito, principalmente os jovens, que acham que as bets são investimentos. Me diz aí, você hoje que está lidando, está ensinando educação financeira como professor na escola de aprendiz, uma ressalva para a Marinha muito importante, que infelizmente na nossa época não tinha e hoje a Marinha tem. E o Souza é um professor de educação financeira na escola de aprendiz de Maria de Pernambuco. O que você fala sobre essa questão de bets aí para os seus alunos? E para os seus mentorados também. Sim, né? sim, vamos lá. É sempre importante validar assim, o que se fala. Eu não posso... As pessoas que são meus mentorados, elas não podem acreditar cegamente em mim. Entendo o que eu quero dizer. Quando eu falo não acreditar cegamente, não é que eu estou falando coisas que são mentirosas. Elas precisam também validar aquilo que eu falo. Elas precisam colocar aquilo em prática ou buscar uma outra fonte para confrontar. Porque eu não sou dono da verdade. Vou chegar nesse ponto onde você perguntou. Vamos lá. E hoje, diferente da gente, da nossa geração de 30, 40 anos, hoje você tem acesso à informação.
Você tem ali, ó, você tem aqui. A informação está na palma da tua mão. Então vamos lá. Se você colocar em casa, você colocar aí mortes no plural, por dívidas em bet, você infelizmente vai encontrar algumas, para não dizer muitas. Eu dei uma palestra sobre esse tema junto com um amigo meu que é psicólogo, falando sobre os malefícios do vício em jogo. Eu encontrei um caso, salvo engano, no Ceará ou no Maranhão, não sei se o Alexandre Castro ouviu disso, da seguinte situação: uma pessoa, mulher, bem estruturada, bem financeiramente, ela se enveredou por esse caminho de bet e ela escondia da família. Porque aquela história, bet como jogo, jogatina, eu tô falando de jogo, investimento não é jogo. Jogo de azar, né, cara? Jogo de azar. Ganhava aqui, perdia lá, ganhava, ou seja, quanto mais ganhava, mais queria ganhar. Quando perdia, ia correr atrás para recuperar o prejuízo. Resumo da história, chegou no ponto em que ela estava pedindo dinheiro emprestado para as pessoas da própria família e ela chegou no ponto que ela não conseguiu quitar estas dívidas, esse dinheiro emprestado. E o que foi que ela fez? Mãe, 2 filhos, se eu não me engano, tirou a própria vida. Então, olha o extremo que isso chega. E isso não é um fato isolado, infelizmente. Entendeu? Então, assim, fuja dessa. Fuja da história de bet, fuja. Ah, mas eu tô ganhando muito dinheiro. Cara, esse é um conselho a partir de uma realidade. Essa é, segundo a Organização Mundial da Saúde, já é uma patologia. O vício em jogo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma patologia. Então, foge disso. Ah, eu faço só por diversão. Eu não tenho como diagnosticar. Eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Estou falando que está escrito e está provado. É tão ruim quanto ou até mais do que as drogas ilícitas, né? Pois é basicamente uma droga, porque a sensação, e aí nessa palestra, o psicólogo amigo meu, Felipe Sardinha, ele falou, é exatamente no mesmo campo da mente. A sensação da satisfação de ter alcançado. Então, tá dentro, o cérebro, ele libera a mesma substância. Ele falou o nome que eu não vou lembrar aqui agora. Então, assim, fuja disso. Ah, mas eu consigo controlar. Por cara que é alcoólatra máxima evita o primeiro gole. Evita o primeiro gole, né? Entendeu? E aí você tá falando, Garcia, Alexandre, você que me escuta, você tá falando com um cara que é filho de pai alcoólatra e viciado em jogo. Então, eu sei muito bem do que eu tô falando. Então evita o primeiro gole evita o primeiro esse detalhe eu nem sabia. E assim, então aí tu tem a fala na íntegra mesmo de quem convive com alguém assim, né? E hoje as Forças Armadas, com vistas à saúde mental, elas já têm programas para tratamento de pessoas com essa disfunção, com esse distúrbio, melhor dizendo, entendeu? Porque as Forças Armadas, elas são uma parcela da sociedade. Sim, sim. Então já tem essa situação, então fuja disso. Souza, voltando para investimento, quais são os de maior e os de menores riscos? Então, dentro dessa estrutura, existe aí na literatura, na educação financeira, uma hierarquia. Né? Os de menor risco, você sempre renda fixa, mas não qualquer produto. Porque você vai ter renda fixa que tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, e você vai ter renda fixa que não tem essa garantia. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? A título de exemplo, é basicamente um seguro, né? Vamos citar um exemplo aí, sem polemizar, Banco Master. Aconteceu, né? Não tem jeito. Ponto, fato, Banco Master. Quem tinha dinheiro investido no Banco Master em produtos que tinha garantia do Fundo Garantidor de Crédito, isso é importante. Boa pergunta sua, Alexandre. Por CPF, por CNPJ, o Fundo Garantidor de Crédito, que também é normatizado pelo Banco Central, ele garante por CPF, por CNPJ, até R$250 mil por investimento, por banco. Então, aproveitando essa, vou explodir um pouco mais. Digamos que você, Alexandre, tenha 1 milhão investido. 250 mil no Banco Master, 250 mil no Banco Itaú, 250 mil no Banco Brasil, 250 mil na Caixa Econômica. E por cargas d'água, esses bancos eles entram em falência. O Fundo Garantidor de Crédito vai te devolver esse dinheiro, né? Se você investiu em produtos que têm essa garantia. Detalhe, se você investiu em produtos que tenham essa garantia.
via de regra fixa, normatizado, renda fixa, renda variável não tem essa garantia. Então, se você investiu em ações, não tem essa garantia. Então, o fundo garantidor de crédito vai devolver R$1 milhão. Mas se você é aquele cara assim, pô, eu quero deixar meu dinheiro no Banco do Brasil, tem lá R$2 milhões no Banco do Brasil investido em renda fixa com fundo garantidor de crédito garantido. O Banco do Brasil quebrou. Você só vai ter devolvido R$250 mil. Entendeu? Porque é por CPF, CNPJ. Então vamos lá, só para concluir meu raciocínio. Então você tem renda fixa, fundo garantidor de crédito, é de menor risco. Dentro desses, títulos públicos, porque você está emprestando dinheiro para o governo. Renda fixa, você vai estar emprestando dinheiro para alguém. Aí você tem LCI, você vai estar investindo para o mercado imobiliário. Você tem LCA, você vai estar investindo para a agricultura. Beleza. Aí você vai estar emprestando dinheiro para banco, os CDBs, CDI, você está emprestando dinheiro para banco. Então, renda fixa é basicamente emprestar dinheiro para alguém. Aí você escalona isso, aumenta o risco. Renda variável, ações, você está se tornando sócio de uma empresa. Por exemplo, a Gol, a Magazine Luiza, Gerdau, Embraer. Está se tornando sócio de uma empresa, Banco do Brasil, N empresas. Né? Aí vai dentro do teu perfil, dentro da tua realidade, você vai escolher aquela empresa. Fundo imobiliário, o próprio nome já fala, fundo de investimento imobiliário, exclusivamente para o mercado imobiliário. Tanto para, nós temos aqui atrás da minha imagem, você que está vendo o Shopping Recife. Você tem fundos de shopping, você tem fundos de hospitais, você tem fundos de laje, você tem fundos de logística, você tem fundos que administram projetos. Aí precisa descortinar cada um deles. O teu assessor de investimento vai fazer isso com você. Aí você tem operações em ETFs, que são índices de fundo. Você tem investimento no mercado estrangeiro, você também pode fazer isso. E você tem o que há de mais arriscado no mercado financeiro, que são as criptomoedas. É investimento? Para alguns é investimento, para outros é reserva de valor, mas está dentro dessa nomenclatura de investimento. Aí você tem, quanto menor risco, menor retorno, mais seguro. Você tem segurança, risco, retorno. Menor risco, menor retorno, mas você tem mais segurança. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno, tanto quanto maior a possibilidade de perda. Então, quem vai investir em renda variável tem que ter em mente o seguinte, eu estou disposto a perder quanto? Ninguém está disposto a perder. Porque todo mundo está disposto a ganhar. Então, você tem essa, digamos assim, essa estrutura, você tem essa hierarquia. Menor risco, títulos públicos de renda fixa, menor risco, né? E maior risco, criptomoedas. Pronto. Em relação ao fundo garantidor de crédito, que eu acho isso muito importante e interessante para quem quer começar, em especial, e para quem já investe também. Tu falou de 250 mil por instituição. Mas existe um teto? Exemplo, tu exemplificou R$1 milhão, o cara dividir em 4 instituições. Ele tem 250 mil por instituição. Vamos supor que o cara tenha 2 milhões. Ele tem algum teto? Esse, por exemplo, não, é até 1 milhão, é até 2 milhões, é até não tem teto, ou ele pode pulverizar aí pronto, se ele tiver 2 milhões, ao invés dele botar em 4 instituições, ele botar em 8 instituições, e aí cada uma delas, se quebrar as 8, esse bicho é um azarado danado também, né? Mas se quebrar as 8, ele vai ter nessas 8, ou existe um teto financeiro disso aí, por CPF? O teto é 1 milhão. O teto é 1 milhão. Teto então... é 1 milhão. Ainda que ele tenha 10 milhões, 2 milhões, 1 milhão e R$1, 1 milhão. 1 milhão e 10 mil reais, 1 milhão. O somatório, 1 milhão. Então, vou fazer uma outra pergunta em cima. Entendeu, Anderson? Pô, o Anderson não, cara. Que o Anderson... Deixa a frase pra lá. Eles falaram antes porque é um amigo nosso. E o Anderson pra caramba. Fala. Então, seria interessante o camarada, ao invés de dividir em 4 de 250 mil, ele pegar esse 1 milhão e dividir em 5 de 200 mil? Por que essa minha pergunta? Porque 250 mil, amanhã ele vai virar 250 ponto alguma coisa que rendeu. Sim. Ou seja, e dificilmente 5 instituições quebrarão ao mesmo tempo. Perfeito. Então, seria interessante ele dar uma pulverizada um pouquinho a mais e botar em 5 instituições, botando 200 mil para esse rendimento
ele ter essa garantia? Por esse raciocínio perfeito. Por esse raciocínio perfeito. Agora vamos lá, aproveitando isso e explorando um pouco mais, aí eu sei que a gente já está acabando, mas só para deixar essa informação gravada. Quando você for investir, você, Alexandre, você, Darcy, você que nos assiste, tem um site chamado Banco Data. Entra lá e bota o nome da instituição financeira. Com isso, você vai saber da saúde daquela instituição. Então, isso eu estou falando para títulos administrados por aquela instituição. Não estou falando em corretora de investimento, falando títulos administrados por aquela instituição. Sim. Entra nesse site, você vai saber da saúde financeira dessa instituição e vai ver como é que ela está. Entendeu? Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast Barlavento, do Mar para a Realidade, agradecendo aqui a participação do nosso Souza. Temos também o nosso sócio aqui, o Vini, que está nos bastidores, né, mas que faz parte aqui de toda a produção aqui do nosso podcast. E aí, ao Darcy também, que vai fazer as razões finais, né, Darcy? Tamo junto, meu irmão. Agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, Anex Imóveis. Falar para você de novo. Você que busca o seu primeiro imóvel, você que busca imóvel para rentabilizar, procura Anex, @moranex no Instagram e o telefone 819-8820-0200. Chama a Anex aí que a gente tem muita coisa boa para você. Souzinha, suas considerações finais, meu irmão. Fala tudo que tu tem para falar. Mais uma vez, muito obrigado e externar ao público que, além de amigo, eu sou teu fã, cara. As considerações finais. Educação financeira não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Você precisa se preparar e é um passo por vez. Você precisa definir a tua estratégia, você precisa definir o teu objetivo, alcançar metas. Teu objetivo é, para que eu quero dinheiro? Para guardar no colchão? Com certeza não. Eu quero dinheiro para ter uma aposentadoria melhor, eu quero dinheiro para comprar uma casa, para trocar de carro, para poder viajar, enfim. Este é o teu objetivo. E aí você vai traçar as tuas metas. Se eu quero dinheiro para viajar no final do ano, quanto que eu devo guardar todos os meses para chegar no final do ano com as minhas despesas da minha viagem, da minha Eurotrip arcadas? Tanto. Eu quero trocar de carro daqui a 2 anos. Quanto que eu devo guardar no espaço de tanto tempo para trocar de carro? Eu quero trocar de casa, eu quero comprar uma nova casa. Então você vai traçar essas tuas metas para alcançar o teu objetivo. Você precisa ter isso bem delineado. Procurar fazer bons investimentos, procurar entender que todo investimento tem o seu nível de risco, procurar investir em conhecimento, porque dentro da regra 50-30-20 da CIC, que você comentou aqui, investir em conhecimento é investimento. Você vai trazer, você vai ter os seus melhores frutos. Então, procure aí conhecer, procure informações, vou ser repetitivo, vai estar o @marinheiro investidor, procura lá, tem muita coisa bacana, o próprio Darcy também está sempre dando dicas acerca deste assunto. Esperamos ver você no nosso próximo momento, no nosso Barlavento aqui do Mar para a Realidade, é uma satisfação ter você conosco. Obrigado aí. Então é isso, rapaziada. Souza, mais uma vez, muito obrigado, foi esclarecedor demais e até o próximo episódio. Barlavento, fala aí, Castro, você que é o cara da frase. Essa frase é tua. Pô. Barlavento, do Mar para a Realidade. Você que curtiu, curte, comenta, compartilha e até o próximo episódio. Fique com Deus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.